ligado no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre várias conversas que a diretoria do São Paulo teve com o técnico Hernan Crespo depois do jogo contra o América Mineiro, né, do empate de 0-0. Também como é que foi o jogo entre São Paulo e Galo, né, quem foi bem, quem foi mal, como é que foi o desempenho do Tricolor, será que deixou a desejar ou de maneira geral foi bem? E também algumas questões de negociações aí, né, o Arboleda fazendo jogo duro para conseguir renovar e o Éder que pediu para deixar o São Paulo. Como é que ficou essa história? Bom, muita coisa para a gente falar. Então vamos começar falando, antes da gente falar do jogo contra o Galo, né, o empate por 0-0, vamos falar sobre como que foi o dia anterior, a sexta-feira, porque aconteceram várias coisas na sexta-feira que refletiram nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o que aconteceu? Depois do 0-0 contra o América Mineiro, a diretoria do São Paulo chegou à conclusão que era preciso conversar com o Crespo para resolver algumas questões. Então, foram várias reuniões que foram feitas ao longo da sexta-feira. Então, por exemplo, primeiro o Crespo conversou com Casares e Belmonte, depois com o Muricy, depois o Crespo falou com o Rui Costa, aí depois o Crespo chamou o Muricy para ter uma outra conversa e, por fim, o próprio técnico argentino conversou só ele com os jogadores. E essa conversa que o Crespo teve com os jogadores do São Paulo foi a primeira, desde que ele chegou ao Tricolor, que ele conversou só ele e os jogadores, sem a presença de mais ninguém da comissão técnica permanente do São Paulo, ou seja, né, com alguém brasileiro, porque tem ali o Crespo, os argentinos que vieram com ele, mas tem também os membros da comissão técnica permanente do São Paulo, né? Então foi a primeira vez que o Crespo conseguiu falar, entre aspas, a sós com os jogadores, né? Sem ter ninguém ali que pode ser, vamos dizer assim, um informante da diretoria do São Paulo, sabe? E isso, mas assim, nunca foi uma imposição da diretoria do São Paulo que tivesse alguém ali para escutar a conversa, enfim, para dar pitaco. É muito pelo contrário, foi o Crespo que sempre fez questão de que todo mundo tivesse presente sempre quando ele fosse fazer ter qualquer tipo de conversa. Então, até para facilitar a tradução, né, e também para criar um bom ambiente. Ele achava que era interessante sempre ter algum brasileiro da comissão técnica permanente, Muricy, esse tipo de pessoal, junto quando ele fosse falar com os jogadores. Bom, mas como é que foram então essas conversas entre o Crespo e a diretoria? Uma das exigências da diretoria é que o São Paulo, para o Crespo, é que ele tome as rédeas mais firmes do trabalho dele no São Paulo. Porque a diretoria fez um diagnóstico de que seria importante, nesse momento, que o Crespo delegasse menos as tarefas e tivesse mais presente nos processos de treinamento da equipe, para que ele se mostre mais presente como líder em frente ao seu time. Também foi diagnosticado por parte da diretoria que existia uma falta de confiança dos jogadores em relação às lideranças do São Paulo. E quando eu digo lideranças, não é só a comissão técnica, mas a diretoria e tal. Então, por exemplo, o que eles entenderam? Que estava acontecendo uma coisa de assim, cada um colocava a culpa no outro em relação aos departamentos. Então, fisiologia culpava o departamento médico, né? O Crespo, durante a entrevista, falava da infraestrutura e assim por diante. Isso gerou certo tipo de insegurança entre os jogadores também, porque eles viam que os departamentos, cada um apontava o dedo para o outro. Né? E também o fato da própria diretoria acabava sendo incluída nessa questão de insegurança. E por conta dessa situação, né, os diretores de futebol de São Paulo entenderam que o melhor a ser feito é exigir que o Crespo, então, assuma mais a responsabilidade pelas decisões que ele for tomar, de maneira mais individual. E, inclusive, nas palavras do Arnaldo Ribeiro, que trouxe, apurou várias dessas informações, ele disse que não é exatamente um ultimato ao Crespo, o que a diretoria fez, mas é quase isso. Porque, assim, não existe a vontade dentro do São Paulo de trocar de treinador nesse momento. Eles gostam muito do Crespo e acham que não seria o momento certo para trocar de treinador.
Mas, assim, se o São Paulo continuasse, né, perdendo, e, por exemplo, entrasse na zona de rebaixamento, a situação do Crespo poderia ficar insustentável. Então, mas, assim, ao invés de trocar de treinador, o que a diretoria tentou fazer com essa série de conversas, não foi nem um tipo de imposição nem nada, mas foi tentar fazer com que as coisas voltassem a funcionar com essa mesma comissão técnica que já está aí há um bom tempo. Né? Então, eles queriam que o Crespo tomasse o time pelo braço, né? Mudando, inclusive, a relação dele com os jogadores e também com os demais membros da comissão técnica, para que ele se torne cada vez mais a figura central no comando do São Paulo, porque eles entenderam que estava faltando essa imagem de liderança dentro do clube. E sobre a conversa que o Crespo teve com os jogadores do São Paulo, disseram que foi uma conversa muito franca e até emocionante em alguns aspectos. Né? Foi feito ali um pacto, uma tentativa de pacto entre comissão técnica e jogadores, para que eles ficassem mais, se sentissem mais conectados, né? Conseguissem trabalhar melhor juntos. Então, além disso, o Crespo também teve algumas conversas individuais com alguns jogadores. Por exemplo, o Éder, né? Porque já adiantando o assunto do Éder, que a gente, né, já precisava falar nesse podcast, mas assim, o Éder manifestou à diretoria a vontade de rescindir o contrato agora no final do ano, porque ele entende que ele quer ter mais oportunidades de jogar e ele não está tendo oportunidades com o Crespo. E o Crespo foi lá e conversou com o Éder, falou assim, não, entendo que você está preocupado, né, o Caleri chegou, tal, não sei o quê. E a gente não sabe exatamente como foi a conversa, mas o que a gente sabe é que depois dessa conversa, o Éder ficou mais confiante, ficou mais animado. Então, parece que a conversa foi produtiva, né? E essa questão do Éder sair do São Paulo já não é mais, vamos dizer assim, irreversível, né? Porque a princípio a diretoria não queria que o jogador ficasse e tal. Então, o Crespo motivou ali o Éder, teve essa conversa importante. Então, a princípio, essa questão do Éder, ele sim conversou com a diretoria sobre a possibilidade de sair ao final do ano, né? Porque abre a janela. Mas, a princípio, depois dessa conversa com o Crespo, essa questão deu uma esfriada. Vamos ver se, talvez tendo mais algumas oportunidades daqui para frente, ele se convença a ficar no São Paulo. E assim, né, galera, o Crespo não está acostumado com esse tipo de coisa, de ter conversas individuais com alguns jogadores, porque isso é uma cultura muito do futebol brasileiro, né? Não é comum, por exemplo, na Argentina. E essa questão de conversar individualmente foi, na verdade, um conselho que o Muricy deu ao Crespo, né? Porque o Muricy, claro, é um cara que foi técnico, que tem muitos anos aí como gestor de grupo e tal, então ele entende desse tipo de situação, né? Ele sabe que, às vezes, é preciso pegar aquele cara que está meio cabisbaixo e conversar individualmente para falar, olha, o que está acontecendo, tal, não, é assim, para motivar o jogador ali. Então, ele deu esse conselho ao Crespo, o Crespo, né, aceitou o conselho, foi lá, conversou com o Éder e, pelo visto, foi produtivo, porque o Éder se motivou depois dessa conversa. Outra conversa que também rolou nessa sexta-feira foi do Miranda com o time em si, né, os outros jogadores. Então, assim, porque o Miranda é um cara muito importante dentro do São Paulo, né? Um ídolo, é um capitão, é alguém que tem bastante voz dentro do grupo. E, assim, o Crespo também entende que ele precisa estar alinhado com o Miranda, porque senão a coisa não vai fluir, porque o Miranda é um cara influente dentro do grupo. E também outra conversa que teve, aí já passando para aquela conversa entre Crespo e Muricy, né, que eu comentei ali sobre o conselho de falar individualmente com os jogadores, também teve uma conversa aí que o Muricy está tentando convencer o Crespo a pôr fim à tal da marcação individual que o São Paulo faz. Porque, assim, o jogador brasileiro não está acostumado com esse tipo de marcação. Então, para você tentar aplicar isso num time, não é simples. E aí, aliado a isso, tem a questão de que o São Paulo não tem tido tempo para treinar. E também com o desgaste físico que a equipe tem aí de uma sequência muito longa de jogos, né, sem semana para treinar. Enfim, tudo isso leva ao fato de que não é fácil fazer esse tipo de marcação e talvez seja mais simples ele tentar uma marcação mais tradicional.
E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive, deu para ver que foi um pouquinho diferente. Não digo que a marcação foi totalmente não individual, né? Não marcação por zona, mas alguns jogadores fizeram marcação individual, por exemplo, o Miranda. Mas, por outro lado, eu já vi um pouco menos da preocupação de cada jogador ficar grudado com o outro, né, para marcar individualmente. E eu acho que defensivamente o time foi bem melhor. Assim, ele foi bem mais seguro contra o Atlético Mineiro do que vinha sendo nas últimas partidas. Bom, mas antes da gente terminar essa questão, também é importante saber, né, como é que o Crespo reagiu a essas exigências e a todas essas conversas. A informação que a gente tem é que ele reagiu bem, porque ele se sente respaldado, de fato, pela diretoria do São Paulo. Porque mesmo após ter sido eliminado por Fortaleza, Palmeiras, e depois ainda teve esse jogo catastrófico contra o América Mineiro, ele percebe que a diretoria ainda assim está do lado dele. E só para deixar claro também, essas conversas que o Crespo teve com Carlos Belmonte, Muricy, foram conversas, assim, de certa forma, acolhedoras, porque, na real, que todos esses caras gostam muito do Crespo. E eles querem que o trabalho do Crespo dê certo, né? Confiam no treinador. Então, o que eles estão tentando fazer é salvar o treinador, né? E fazer tudo funcionar, tudo melhorar, né? Conversando, tendo essa, vamos dizer assim, lavagem de roupa suja, né? Para que tudo fique no lugar, não fique nenhuma ponta solta e todo mundo esteja no mesmo barco para conseguir remar para frente, que, no caso, a melhor direção seria o topo da tabela, né? Para o São Paulo subir algumas posições. Bom, e, assim, diante dessas conversas, né, a diretoria do São Paulo esperava que houvesse uma reação do time já nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né? E a diretoria esperava que pelo menos o São Paulo empatasse, considerando que o Atlético é um adversário difícil. E nitidamente teve uma reação, porque assim, o time jogou bem melhor contra o Galo do que vinha jogando. É claro que ainda tem algumas questões que permanecem, por exemplo, a questão do time cair muito de rendimento a partir da segunda metade do segundo tempo. Então, quando bate 20 minutos do segundo tempo, é nítido que o time tem uma queda. E isso permaneceu, né? Não foi diferente nesse jogo contra o Galo. Mas, de uma maneira geral, achei que o time foi muito mais sólido defensivamente. Ele também teve muito mais volume de jogo, ficou mais tempo com a posse de bola. E quando você quer vencer e precisa vencer, que é o caso do São Paulo, não adianta ficar só fazendo ligação direta e a bola sempre no pé do adversário, né? Claro, posse de bola não é tudo, mas você também, quando precisa da vitória e você não cria chances, se você está sem posse de bola, isso é um sinal negativo, né? Significa que você não está conseguindo nem trocar passes ali perto para conseguir criar uma jogada ofensiva. Mas, assim, o time competiu muito nesse jogo, né? Fez uma partida bem equilibrada contra um adversário que, convenhamos, hoje tem um elenco melhor que o elenco do São Paulo. E, assim, ainda teve aquele lance no finalzinho do jogo que o Gabriel Sara deu um chute e passou muito perto do gol. E quase entrou. Quer dizer, se tivesse entrado aquela bola, poderia ter sido uma vitória do São Paulo em casa sobre um grande rival. E eu achei que foi uma atuação também totalmente diferente do que a gente estava vendo nos últimos jogos. E, assim, totalmente diferente daquela atuação contra o América Mineiro, que foi totalmente estéril. Dessa vez o São Paulo foi competitivo, né? Então não foi uma passividade que incomodou. Muito pelo contrário, acho que quem assistiu ao jogo saiu, claro, com pena que o resultado não saiu, né? Que o São Paulo não conseguiu vencer a partida, mas, por outro lado, satisfeito com o desempenho da equipe. E uma coisa que ficou evidente para mim é que o problema não é a questão do esquema tático, né? Porque o time, vamos dizer assim, jogou bem contra o Atlético Goianiense no 4-4-2 e deu a impressão de que depois disso a solução para o São Paulo seria jogar no 4-4-2 ao invés de no 3-5-2. Mas no jogo seguinte ele repetiu o 4-4-2 e foi péssimo contra o América. E agora contra o Galo usou o 3-5-2 de novo e foi muito bem. Então, acho que a questão não é o esquema tático exatamente, né? Tem um pouquinho da escalação dos jogadores, que acho que foi importante, por exemplo, para esse jogo funcionar bem, a questão de ter Luan e Lisieiro no jogo todo juntos, porque eles são caras que, além de tudo, eles têm um entrosamento muito bom ali no meio.
Mas também eu acho que teve uma questão de atitude, de confiança. Parece que o time estava muito mais confiante em campo. Mesmo os zagueiros para dar um bote certo, tal. O Volpi ainda um pouquinho inseguro, mas acho que ele está melhorando. Então, eu acho que teve também uma questão do time estar mais motivado e confiante para conseguir vencer a partida, né? De acreditar neles mesmos. Então, já que eu comecei a falar dos jogadores, vamos falar então como é que estava a escalação do São Paulo e falar individualmente dos jogadores. Vou passar primeiro os 11 que entraram em campo. Então, tinha o Volpi no gol, o trio de zagueiros foi Léo, Miranda e Arboleda. Pelas alas, nós tivemos o Galeano de um lado e o Wellington do outro. Luan e Lisiero foram os volantes. Nestor foi o meia e na frente Rigoni e Luciano. Vamos falar individualmente, então, desses jogadores, né? O Volpi, como eu disse, assim, no começo do jogo, ele teve uma defesa que foi assim, não foi uma defesa difícil, ele foi tentar encaixar a bola e bateu roupa. Aí a bola deu uma espirradinha, ele pulou e pegou a bola. Ali deu a impressão de que ele continua inseguro, sabe? Foi uma defesa meio esquisita, assim. Se tivesse um atacante ali, era para ser uma defesa fácil. E se tivesse algum atacante ali perto, podia ter empurrado a bola para dentro do gol. E teve um outro lance também, um chute do Arana, né, que foi na direção do gol, e eu acho que o Volpi estava esperando um cruzamento, então ele estava meio que saindo assim debaixo do gol para possivelmente tentar cortar um cruzamento, e o chute foi na direção do gol. Então deu para ver que ele teve que dar um passo para trás, se esticar todo para fazer uma defesa que a bola foi no meio do gol. Então foram dois lances assim que mostraram certa insegurança do goleiro, né? Esse segundo foi mais assim, que ele quase foi enganado pela jogada, né? Mas, de maneira geral, eu achei que ele foi bem. Bem não, mas assim, acho que ele foi melhor. Ele está melhorando. Porque também teve um outro lance, que foi uma defesa bem difícil que ele fez, na minha opinião, que foi um chute também do Arana, que ele toca na bola e a bola ainda bate na trave antes de sair, mas a bola foi bem no cantinho. E eu acho que é importante ele dar algum sinal de melhora, porque assim, o São Paulo só vai ter ele, pelo menos até o final da temporada, né? Até o final do ano. Então, se não dá para trocar, se não tem um outro goleiro muito bom na base, ou se acham que é desestabilizar demais o elenco, tirar o Volpi dali, que é uma liderança, que ele melhore, que ele volte a ter atuações melhores, porque a gente já viu o Volpi fazer boas atuações, a gente já viu ele fazer grandes atuações, que, né, o que sempre vem à mente é aquele jogo contra o Flamengo, que ele pegou 2 pênaltis. Então, né, e ainda deu uma assistência também pro Luciano naquele jogo, né, um tiro de meta. Então, eu acho que o Volpi é um goleiro que está numa fase ruim, mas ele não é um goleiro péssimo. Ele pode não ser um goleiro excelente, mas ele é um bom goleiro. E se ele conseguir retomar a confiança, talvez as coisas melhorem muito dentro do São Paulo, porque um goleiro confiante traz mais segurança para a linha de zaga ali atrás, né? Para os zagueiros, para os alas ou laterais, enfim. E eu acho que isso pode ser fundamental para o time do São Paulo conseguir brigar por alguma coisa, se é que ele ainda briga nessa temporada, né? Para eventualmente chegar num G8, G9 aí da vida, considerando que Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino venceram as partidas de ida da Sul-Americana e podem fazer uma final brasileira, e por outro lado também a final brasileira pelo lado da Libertadores, ou pelo menos um campeão brasileiro é bem provável pelo lado da Libertadores. Bom, voltando aqui para a análise dos jogadores em si. Pela ala esquerda jogou... melhor, esqueci, né? Os zagueiros antes, né? Vamos falar dos zagueiros, então. Teve Miranda, Arboleda e Léo. Eu achei que eles foram muito bem, os três, principalmente o Miranda e o Arboleda. Jogaram demais. E assim, fazia muitos jogos que eu não via, que eu dizia que o Arboleda não vinha bem, que ele vinha falhando, e o Miranda também. Lembrando que o Miranda falhou para mim de forma clara naquele gol que o Luiz Claro, né, que chama aquele atacante do Fluminense, fez na derrota por 2-1 lá no Maracanã. Então, eu acho que os dois zagueiros que são muito importantes, né, para o sistema defensivo de São Paulo foram muito bem dessa vez, principalmente em vários lances de jogada aérea. Eles venceram todas, não tinha para ninguém ali. E o Léo também foi bem. O Léo, eu acho que já vinha bem,
e continuou, foi muito bem. E foi importante também na saída de bola, porque dos 3 ali é o único que consegue fazer uma transição, se deslocando para frente e tal. E ele fez isso nesse jogo e fez bem. Achei o Léo também bem seguro. Pelas alas agora. Pela ala esquerda, o Wellington jogou um partidaço pela esquerda. Tanto na marcação, mas principalmente no ataque, porque ele venceu várias disputas individuais contra o Zaratio, e aí ele chegava na linha de fundo para fazer cruzamentos, né, e criar lances de perigo, de bons lances ofensivos para o São Paulo. E depois o Wellington saiu porque aparentemente ele estava com cãibra, acho que desgastado, né? Fazia tempo que ele não jogava como titular. E no lugar dele entrou o Reinaldo. Cara, o Reinaldo não foi bem dessa vez. Ele não conseguiu criar uma boa jogada ofensiva, nem cruzamento, nem chute para o gol. E esse é o principal ponto forte do Reinaldo, né? Então, foi abaixo da expectativa. Na ala direita, Galeano. Cara, ele foi muito bem também. Engraçado é que assim, ele se destacou mais pela parte defensiva do que ofensiva. Não que ele tenha ido mal na parte ofensiva, mas na parte defensiva achei que ele fez muito bem a recomposição. Ele sempre, nos contra-ataques, ele sempre voltava rápido, nunca deixava buraco ali, sabe, pelo lado direito da defesa do São Paulo. E é engraçado a gente pensar isso porque ele é um cara que é um ponta direito que está sendo colocado ali como um improviso, né, na ala direita do São Paulo. Então, nem era de se esperar que ele fosse bem na parte defensiva, mas ele está indo muito bem. E eu acho que também um pouco disso é pelo fato dele ser um jogador que tem muita raça, né? Isso ajuda demais. Como volantes, então, no time do São Paulo estavam Luan e Lisiero. Como eu disse para vocês, eu achei que os dois foram bem demais nesse jogo. Muito seguros, e é muito importante eles jogarem bem porque eles ajudam bastante na transição ofensiva do São Paulo, né? Porque a gente via nesses últimos jogos uma dificuldade da bola passar, né, da linha de defesa dos 3 zagueiros para o meio de campo. E aí, como esses 2 jogadores têm um entrosamento muito bom, são volantes excelentes e que têm também... já jogaram muito juntos, então eu acho que eles têm mais facilidade em saber como fazer essa transição ofensiva. E são os 2 únicos, assim, com exceção, é claro, ao Gabriel Neves, que ficou de fora mais uma vez por o São Paulo já estar ali com o limite de estrangeiros. Eles são os 2 únicos volantes de fato do São Paulo. Você tem o Nestor, mas ele é muito cru ainda e ele não vai bem na marcação. Então eu acho que para o São Paulo jogar bem hoje em dia, ainda mais considerando que agora ele só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, é necessário sempre ter esses 2 jogadores como titulares e atuando juntos, porque eu acho que como se diz, esse entrosamento entre eles é muito importante para o meio de campo do São Paulo funcionar. Como meia, né, o Rodrigo Nestor, assim, apesar dele ter falhado algumas vezes na marcação e dele ter perdido um gol, que ele entrou dentro da área, era só chutar, né, deixou o Guga ali travar o chute, demorou para finalizar. Eu achei que o Nestor, apesar de tudo isso, eu achei que o Nestor foi bem. Ele errou menos passes do que normalmente ele erra, e eu achei que ele foi mais vertical nesse jogo. Não sei se foi uma orientação da comissão técnica ou não, mas várias vezes ele tentou, né, jogar a bola para frente, quando estava difícil, né, passar pelas linhas de marcação do Atlético Mineiro. E assim, claro, eu falei que ele não foi bem algumas vezes na marcação, ele é um cara que tem que ajudar na marcação por ser meio campista, mas também tem que dar um desconto porque assim, ele estava atuando como meia, né, como terceiro homem de meio de campo. Então, se ele eventualmente falha, ele não é o último homem. Então, não é tão grave assim ele errar um bote, que nem ele normalmente erra pelo menos um por jogo. Ele erra, daí o cara, o jogador que ele está marcando vai aparecendo na entrada da grande área para finalizar de fora. Bom, depois o Nestor saiu e no lugar dele entrou o Gabriel Sara. O Sara, ele entrou bem no finzinho, né? Quase não participou, mas assim, o único lance relevante que ele teve, ele quase fez o gol. Ele chutou, a bola passou muito perto. Então, cara, foi bem, né? Para quem jogou, sei lá, pouquíssimos minutos, entrou e quase fez um gol, tá de ótimo tamanho. Agora, os atacantes, né? Rigoni e Luciano. Primeiro o Rigoni. Cara, o Rigoni foi mal, foi bem abaixo do que ele pode render.
um dos piores jogos dele aí, com a camisa do São Paulo. Talvez seja a questão física, né? Não sei, ele pode estar um pouco desgastado, mas de fato ele não foi bem nesse jogo. Inclusive ele errou um passe assim, super fácil no meio de campo, um passe simples, deu a bola ali para um contra-ataque perigoso para o Atlético Mineiro armar. Então vamos ver se ele melhora agora com as pausas, né? Agora que o São Paulo vai jogar apenas aos finais de semana, não mais nos meios de semana. Vamos ver se ele recupera a parte física e isso faz com que ele também jogue um pouquinho melhor. E o Luciano, né, lá na frente. Cara, o Luciano, pelo amor de Deus, que jogadoraço que é o Luciano. Ele é um dos jogadores mais inteligentes do São Paulo. Deve ser o mais inteligente, assim, né? Inteligente no sentido de ler o jogo, né, dentro de campo, de se posicionar no lugar certo, de fazer uma inversão quando tem um cara livre do outro lado e ninguém faz, de se apresentar para fazer uma tabela e quebrar uma linha, né, de conseguir desarrumar a defesa do adversário de diversas formas. E ainda é um jogador que faz muitos gols. Né? Ele não conseguiu ter tantas chances de atacar, né, de finalizar nesse jogo, mas mesmo assim, ele voltando para ajudar na troca de passes ali no meio de campo para armar as jogadas ofensivas do São Paulo, ele vai muito bem. E ele é muito importante, inclusive. Às vezes, quando o São Paulo não está conseguindo, ele aparece e acha uma solução. Então, cara, o Luciano jogou bem demais. Ele fez muito disso nesse jogo contra o Galo. Para mim, teve uma atuação brilhante. E aí também tiveram os outros dois atacantes que entraram, né, substituindo Rigoni e Luciano, que foram o Caleri e o Marquinhos. Eles tiveram muito pouco tempo, né, para a gente avaliar. E assim, também a bola nem chegou neles. Não dá para a gente falar que foram mal. Tipo, a bola não chegou, não dá para a gente avaliar muito. Mas mesmo assim, vale ressaltar que teve um cruzamento do Lisieiro, que a bola foi um pouco forte e saiu pela linha de fundo, mas era para encontrar o Caleri dentro da área. E se aquela bola fosse um pouquinho mais fraca, o Caleri tinha feito aquele gol, porque assim, ele estava muito bem posicionado, ele tinha se livrado da marcação, ele estava babando para fazer o gol e ele não perde aquele tipo de gol. A gente conhece o Caleri. Então, eu acho que quando ele entrar em forma vai ser muito, muito importante para esse time do São Paulo. Bom, pessoal, e como vocês podem imaginar, depois do jogo, na entrevista coletiva, a primeira pergunta do repórter ao Crespo já foi em relação a essas conversas internas que ele teve ali com diretoria e tal. E aí o repórter perguntou se o São Paulo, né, o torcedor do São Paulo pode esperar um São Paulo diferente daqui para frente a partir dessas conversas. E o argentino respondeu o seguinte: Boa noite. El fútbol es dinámico. Yo estoy aquí en un fútbol tan difícil y competitivo como el fútbol brasileño. Tengo toda la predisposición para aprender todos los días. Entonces, tengo que escuchar, tengo que decir, tengo que aprender. Estoy en este momento haciendo un curso a Harvard o Oxford, porque más difícil que jugar cada 3 días con tanta competencia no es fácil, con viajes, con poco descanso, con todo, con todas las dificultades que tiene el fútbol brasileño, y para mí la primera vez. Entonces es normal que siempre tenemos un confronto, pero acá acontece casi todas las semanas, mas en este caso fue una situación diferente que seguramente no va a falar porque era dentro del vestiario entre atletas e eu. Na sequência, o repórter Edu Afonso da ESPN comentou que nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo se comportou bem na parte defensiva, mas não conseguiu criar tantas chances de gol ofensivamente. E aí ele perguntou para o Crespo como que ele vai fazer para conseguir criar um equilíbrio maior nesse sentido. E o argentino respondeu o seguinte: primeiro de tudo, jogamos contra talvez o melhor time de equipe de la temporada hasta agora. Controlar eles, lograr jogar, sobretudo en segundo tempo, melhor com a bola, tendo posesión de balón. Mas nunca es fácil jugar contra Atlético Mineiro en esta temporada.
Acredito que o time se comportou muito bem, independentemente da marcação, porque uno pode marcar a zona ou perseguir, mas acredito que no existe una fórmula mágica para defender, sí la predisposición de los jugadores. Vi un team muy corto entre líneas y esa situación favorece a los metros que deben correr. Y él corrió muy bien. Cuando recuperamos la bola encontrábamos facilidades para jugar. Sí, es verdad, tal vez faltó un poco en fase ofensiva. Estábamos jogando com o Atlético Mineiro, então não devemos esquecer isso tampouco. A terceira pergunta foi em relação à não entrada de Benítez e Éder no jogo. E aí também o repórter emendou perguntando como é que foi essa questão do Éder estar insatisfeito dentro do clube. E o Crespo respondeu o seguinte. Sempre, durante esta temporada, muitas vezes sempre falamos de pupar o no pupar, dar continuidad. Entonces, cuando la escalación entra en 11 y tal vez podemos hacer cinco mudanzas, en este caso hicimos 4 porque también aprovechamos los 3 cortes que teníamos, no podíamos hacer otras cosas. El team que estaba jugando estaba haciendo muy bien, no precisaba mudanzas. Entonces, sin entrar en particular, eso es normal. Somos 38 profesionales en São Paulo, van a jugar 11, van a entrar 5 tal vez. El resto, normalmente, van a estar insatisfechos. Es normal. Entonces tenemos que convivir con eso todos, del primero al último. Porque acá la primera cosa es São Paulo. São Paulo es antes que todos, antes de mí, antes de Benítez, de Rigoni, de Caleri, de Volpi, de Arboleda, de todos. Primero São Paulo y después todos atrás. Si alguna persona acredita o piensa que tiene más derechos de jugar por el nombre que tiene aquí, está equivocado, seguramente está errado. Aquí la primera cosa es São Paulo y intentar de hacer todos juntos, clasificar, pegar una vaga de Copa Libertadores. El resto, pensamientos individuales, seguramente no va a agregar nada al grupo. No es el caso, no aconteció nada, mas a filosofia é essa. Bom, pessoal, vocês ouviram aí as declarações do Crespo, né? Ele deixando a entender bem claro que teve sim conversa dele, que ele está disposto a aprender. Bem interessante, foi bem transparente nesse sentido, porque normalmente os técnicos não gostam de falar que tiveram esse tipo de conversa interna, né? Por exemplo, quando o Diniz estava ali na reta final dele de São Paulo, antes dele ser demitido, também teve um momento assim que teve uma conversa entre ele e a diretoria e tal, e ele negou, né? Foi perguntado isso durante entrevistas coletivas, ele falou que não teve nada. Mas, enfim, fato é que com esse empate entre São Paulo e Atlético Mineiro, o tricolor está nesse momento na 12ª colocação com 27 pontos. Isso porque, claro, eu estou gravando esse podcast no sábado à noite depois do jogo. Claro que a gente tem que considerar que vários times ainda não jogaram na rodada. Então, por exemplo, atrás do São Paulo tem o Atlético Goianiense, mas ele tem 1 ponto a menos só e 2 jogos a menos que o São Paulo. Então ainda pode ultrapassar. E nessa rodada mesmo, também o Santos pode chegar no São Paulo. O Santos tem 1 jogo a menos que o São Paulo, porque ainda vai jogar amanhã, mas ele joga amanhã contra o Juventude fora de casa. Então, se o Santos vencer o Juventude, consegue ultrapassar o São Paulo, mas se empatar ou perder, o São Paulo continua na frente do Santos. E é claro que a distância para o 6º colocado Corinthians aumentou, porque o Corinthians venceu o Palmeiras, então agora o São Paulo está 6 pontos atrás do Corinthians e com o mesmo número de jogos. E eu falo do Corinthians porque ele é o 6º colocado, abre o G6, né, a tal da zona da Libertadores. Mas a gente também tem que considerar que, muito provavelmente, esse G6 vai virar G7, G8. Então, por exemplo, nesse momento, o Internacional e o Fluminense têm 29 pontos.
Claro que eles também têm que jogar ainda nessa rodada, mas numa melhor das hipóteses, se pelo menos um deles perder, por exemplo, o Fluminense joga contra o Bragantino, né? Não é um jogo tão simples. Se o Fluminense perder, ele continua com 29 pontos, ou se empatar, ele fica com 30, e o São Paulo estaria a apenas 3 pontos desse time. E é um time que, muito provavelmente, a zona de Libertadores vai chegar até ali, até essa 8ª posição. Então, é sim ainda possível chegar na zona de Libertadores, mas para isso o São Paulo precisa fazer pontos. Eu acho que o jogo de hoje já foi um bom indício de que, se ele continuar jogando dessa forma, ele pode sim conquistar pontos contra adversários mais acessíveis e chegar a essa zona. Mas não adianta também a gente ficar só fazendo previsão, né? Achar que é possível. O São Paulo precisa demonstrar, precisa fazer ponto, né? Chega de empatar. E esse jogo em si, tudo bem ter empatado, vamos dizer assim, que era contra o Atlético Mineiro. Mas, por exemplo, o jogo seguinte contra a Chapecoense, não importa, jogando bem ou mal, tem que ganhar. Depois joga contra o Santos, também no Morumbi, tem que ganhar. E assim por diante. Outra notícia da semana foi a situação do Arboleda, porque assim, o Arboleda tem contrato com o São Paulo até o meio de 2022, então seria importante que ele renovasse o vínculo dele com o Tricolor, porque se ele não renovar, a partir de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato com um outro time para sair de graça no meio do ano. E assim, o Arboleda ele está engrossando um pouco essa situação de renovação, está pedindo mais dinheiro do que o São Paulo, a princípio, iria lhe oferecer. Mas até faz sentido, porque escutando, né, informações de bastidores, o Arboleda hoje ele tem um salário relativamente baixo dentro do elenco do São Paulo. Ele só ganha mais do que os garotos da base. Até, por exemplo, ele tem um salário menor do que o Bruno Alves. E o Bruno Alves é um cara que hoje é reserva do São Paulo, né? O Arboleda é titular absoluto. Então, o Arboleda está no seu direito de pedir um aumento. A questão é se o São Paulo... quanto que ele está pedindo, né? Se o São Paulo concorda com quanto o Arboleda está pedindo, se ele vai ter condições de bancar. Na minha opinião, o Arboleda é muito importante dentro do São Paulo, né? Para mim, ele é o principal zagueiro do São Paulo. Então, eu não abriria a mão do Arboleda, abriria a mão de outros jogadores, mas tentaria convencer o Arboleda, né? Ou melhor, entrar num acordo com o Arboleda. E assim, eu acho até que o Arboleda está fazendo esse jogo mais duro só para se valorizar, para de fato receber um aumento. Eu não acho que ele de fato queira, sair do São Paulo, seja forçando uma saída. Até porque ele já deu várias mancadas com o São Paulo o acolheu, ele sempre demonstrou muito, muito carinho, muita garra pelo São Paulo. E também tem a questão do Equador, né? Ele gosta de, entre aspas, morar perto do Equador, para visitar sua filha constantemente. Então, vamos supor, se ele receber uma proposta de fora, tem essa questão, pode pesar nessa questão pessoal para ele. Né, claro, se fosse para um outro time da América do Sul, para até algum país mais próximo, ou para o próprio Equador, talvez ele aceitasse por conta dessa questão. Mas, assim, não parece, a princípio, que ele vai sair numa primeira oferta do mundo árabe ou da China, sabe? Que nem é comum acontecer, né? De um desses centros de futebol que tem muito dinheiro. Mas estou torcendo aqui para o Arboleda renovar, porque para mim ele é Arbolenda. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Lembrando vocês de uma novidade, que o podcast Bom Dia Tricolor também está disponível no YouTube para você escutar. Então você procura lá o canal Bom Dia Tricolor Podcast, joga lá no YouTube que você vai achar com o mesmo logo aí do podcast nos players de podcast, e você pode escutar também por essa plataforma. E lembrando, é claro, que a gente está em todos os outros players de podcast, né? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. Qualquer lugar que você tiver, não tem desculpa para escutar a gente aqui. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.